Amados, uma das histórias mais importantes de toda a Bíblia é a instituição da Páscoa. A pergunta é: o que é a Páscoa? É sabido que até pessoas que participam das igrejas cristãs muitas vezes não sabem os detalhes importantes da Páscoa, e é pena que isto aconteça. Mas então é o papel dos professores e pregadores, vez por outra, pelo menos uma vez por ano, voltar a este assunto, porque sim, a ressurreição é o fato principal e tem tudo a ver com a Páscoa, porque o ápice da Páscoa é quando Jesus ressuscitou. Nós devemos lembrar um texto das Escrituras no Novo Testamento que diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então vamos a esta questão da Páscoa. Durante a semana eu tive uma experiência que contarei ao término desta mensagem, que me deu mais ânimo e interesse em tratar deste assunto tão comum, deve ser o assunto da Páscoa, tão comum em nosso meio. Amados, a Páscoa é a libertação do povo de Deus da exploração e opressão pelas quais eles passaram ali no Egito. Aqui nós, por causa da maneira como vivemos hoje em muitos países, nós podemos pensar que isto tudo tem a ver com a nossa experiência. Muitos de nós no mundo estamos agora mesmo passando por explorações e opressões, e nós devemos nutrir, porque Deus é bom, a certeza de que Ele nos vê, Ele se interessa por nós e quer que estejamos livres para o cumprimento da sua vontade. Amados, em Gênesis no capítulo 12, nós aprendemos com certeza que Deus, em certo momento especial, porque tudo que Deus faz é no momento certo, Ele chamou e abençoou um homem chamado Abraão para fundar um povo, o povo dele próprio, o povo de Deus, por meio de quem Ele abençoaria o mundo todo. Eu quero ler o texto do Gênesis 12 para o benefício daqueles que ainda têm, e a minha esperança é que cresçam neste conhecimento. Esta palavra de Gênesis 12 é sobre esta chamada de Abraão. O texto diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Que bênção, mas que responsabilidade. Por meio de você todos serão abençoados. Promessa de Deus. E Abraão obedeceu. É muito interessante nós lembrarmos que Abraão foi uma vez, quase que imediatamente, para o Egito. Passou um tempo lá, mas por causa de dificuldades, inclusive no seio familiar, nos diz a Escritura que ele saiu do Egito. Entrou no Egito e depois de algum tempo saiu do Egito. É necessário que eu pule um grande número de textos a respeito da Páscoa, porque nós devemos ser seletivos ou não sairemos daqui. Apesar de ser interessante a história completa, a mensagem é sempre seletiva. Então eu passo para uma outra oportunidade, amados, que a palavra de Deus testemunha de que depois de muitas gerações, na verdade, um tempo mais de 430 anos, depois de muitas gerações, nós aprendemos que, tendo passado Abraão, Isaque e Jacó e José por grandes crises, agora novamente no Egito, e pela mesma razão porque Abraão foi a primeira vez lá, uma grande fome que assolou a terra, ali estava o povo de Deus no Egito. A exploração e a opressão eram ainda maiores.
na verdade, insuportáveis. E aí nós vamos a Êxodo. Acompanhe estes textos, porque a nossa autoridade está nas Escrituras Sagradas. Em Êxodo, no capítulo 1, a partir do verso 1, mas eu quero ler, temos o texto, mas eu quero lembrar a partir do verso 6, porque então foi Abrão, Isaque, Jacó, José, não é? E aí morreram José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis ali no Egito, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto é que encheram o país. E então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Lembrança para os não iniciados. José havia se tornado, por obra e graça de Deus e para o bem do seu povo, havia se tornado o segundo poder, a segunda autoridade no Egito. Mas agora, este texto já está falando num tempo quando o novo faraó não conhecia José, e a opressão sobre o povo era ainda maior, porque no tempo de José tudo ia bem com o povo de Deus. Os relatos são inspiradores de como Deus usou José. As circunstâncias da vida de José são tão maravilhosas que eu quero sugerir que os amados leiam a história de José no Velho Testamento, obviamente. Aí, olha o que o faraó disse, ele disse que não conhecia José, verso 9. Disse ele ao povo: vejam, este povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de uma guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós, e inclusive fujam do país. Ah, meus amados, aí que entra a crise maior ainda. Trabalhos forçados. Se antes os materiais eram supridos para os trabalhos forçados, agora nem isto é feito, nem isto é feito. E Deus, então, do alto da sua misericórdia, levanta um homem chamado Moisés para ser aquele que cuidaria do povo, tirando o povo da desgraça da vida de opressão no Egito. Este Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo. Há muitos detalhes especiais no capítulo 2 de Êxodo, e naturalmente que começa com o nascimento de Moisés, já programado por Deus para fazer a grande obra de libertação. A vida de Moisés é uma vida intensa, cheia de detalhes. Certa feita, sentido, Moisés, já jovem, forte e interessado no bem do seu povo, quando ele viu um dos seus sendo maltratado por um egípcio, ele brigou com o egípcio, e não só isso, ele matou o egípcio, e por causa disso ele teve que fugir por um tempo. Lembram da história? Fugiu por um tempo, mas ele foi tocado por Deus, certa feita, porque ele passou por uma grande experiência, uma experiência quando ele, de fato, teve uma visão no deserto. Era uma sarça que queimava, mas não se consumia, e Deus, do meio da sarça, falou com ele. Ele ficou tremendamente apavorado. Moisés ficou apavorado quando chamado por Deus. Agora é muito interessante porque Deus chamou Moisés. O texto diz que eu ouvi o lamento do meu povo e decidi por libertá-lo. Moisés, apavorado com este chamado, com este trabalho que Deus colocava sobre ele, ele disse: mas Senhor, eles não vão acreditar, Senhor, as desculpas esfarrapadas de Moisés, apavorado, né? Eu não sei nem falar. E porque Deus já tinha planos estabelecidos, ele não muda seus planos. Ele disse: mas tu tens um irmão, não é? Arão falará por ti, tu ordenas, ele é a tua boca, não sei nem falar. E Deus foi logo avisando para o amedrontado Moisés: o faraó vai resistir,
mas a vitória virá. A vitória virá. Meus queridos, eu quero, de fato, dramatizar a questão do apavoramento de Moisés. Moisés estava tão confuso que, segundo o capítulo 5 e verso 2, nós temos que ele chega e diz assim: disse Faraó, disse o Senhor Deus, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. E o Faraó, resistindo, disse assim: quem é o Senhor para que eu obedeça e deixe Israel sair? O Faraó falando: não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Não conheço e não deixarei. Moisés está muito apavorado e, na sua confusão, Moisés voltou-se para Deus por causa daquela resistência do Faraó. E ele voltou-se para o Senhor, verso 22, e ele disse: Senhor, por que maltrataste este povo? Moisés está tomando um partido dos sofredores aqui, mas agora contra Deus. Por que fizeste assim? Afinal, por que me enviaste? Ele continua com dúvida. Desde que me dirigi ao Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado ainda mais o povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Moisés, na sua ignorância, quer acelerar Deus no que havia prometido. Uma pausa. Às vezes fazemos assim, não é, irmãos? Nós queremos acelerar Deus por não entender seus propósitos, mas Ele faz tudo no seu tempo. Fez assim na história do povo, do seu povo, o povo de Israel, e continua a fazer assim. Deus garante para o assustado Moisés que ele vai demonstrar o seu poder. E quando começam as manifestações do poder de Deus, apesar de toda resistência, o poder é cada vez mais manifestado. É claro que quem não crê na palavra de Deus, como cristãos cremos, dirá que isto é só uma história, uma conversa. Não tem fundamento bíblico, mas tem, porque é a palavra de Deus. O poder de Deus foi demonstrado especialmente por meio de pragas, coisas ruins que foram colocadas sobre o povo. Não todo o povo de Deus, em uma oportunidade sim, mas há oportunidades crescentes quando as pragas acontecem com os egípcios, para colocar pressão sobre os líderes, sobre o Faraó e os seus associados. Eu vou só citar, eu tenho certeza que alguns dos irmãos, por causa de suas fobias naturais, prestarão mais atenção para algumas destas pragas do que de outras. Os irmãos sabem, eu não vou entrar em detalhes para não perder tempo, mas notem o que aconteceu. Houve a praga da água se transformar em sangue. Houve a praga das rãs. Eu acho que eu ouvi uma irmã dizer: meu Deus, piolhos, moscas, peste nos animais, feridas purulentas, chuva de pedras, gafanhotos. A nona foi trevas, mas a grande estava para chegar, porque planejado por Deus haveria, depois das 9, haveria a morte dos primogênitos, a morte dos primogênitos. E Deus anunciou para Moisés estas coisas de maneira muito clara. Êxodo 11. Disse então o Senhor a Moisés. Moisés já vinha se acostumando agora com o poder do Senhor, mas com a resistência de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: enviarei, Moisés, ainda uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Aí ele deu orientações muito específicas. Eu vou ler até o verso 3. Diga ao povo:
tanto aos homens quanto às mulheres, que peça de seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido agora em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó, agora ele que recebe a orientação de Deus, vai dizer a faraó, e chega e diz, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. O preparo é longo, mas é obedecido. Capítulo 12, versos 1 a 11, tratam deste assunto, e o resumo em minhas palavras. O que era preciso fazer em preparação para aquele momento, quando Deus vai cumprir a palavra e vai tirar a vida dos primogênitos, para que então o faraó e todo o povo experimentasse até alegria por deixar o povo sair em liberdade. Os detalhes são os seguintes: o pai, o chefe da casa, lá era assim, era cultura, o chefe da casa separa um cordeiro ou cabrito. O cabrito ou cordeiro tem de ser, está tudo nas Escrituras, capítulo 12 de Êxodo. O cabrito ou o cordeiro tem de ser macho de 1 ano e sem defeito, sem mancha, sem defeito, sem ferida. O animalzinho é guardado até o dia 14. No dia 10 de Abib, do mês de Abib, ele é separado. E 4 dias depois, ele ainda está ali no meio da família. Porque no dia 14, depois de observação da família, especialmente do pai da família que é responsável por este ato, então está provado que ele é sadio, ele pode ser sacrificado, então vai ser sacrificado. Um autor que li diz uma coisa muito importante, eu creio que é importantíssima na verdade, é que estes 4 dias com certeza era para que a família que vai experimentar a bênção do Senhor e vai experimentar a libertação da morte que vai chegar para todos os primogênitos ali no Egito, eles se identificam ao longo daqueles 4 dias com o animal que vai ser sacrificado. Aí o sacrifício terá mais significado, né? Porque uma coisa é pegar um cabrito na rua e sacrificar, mas é totalmente diferente se o cabrito passou. Eu fico pensando nas criancinhas ali do povo de Deus, não é? Quando o pai avisou, olha, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, Moisés já falou o que é que nós vamos fazer. Eu estou vendo ali as meninas e os meninos naquelas dizendo, não vamos fazer isso, é tão bonitinho, que criaram uma identificação. Amados, no dia 14, ao pôr do sol, o cabritinho ou o cordeiro seriam sacrificados, mas havia uma orientação que é muito especial, dentre as demais. Depois de ter sido sacrificado, o sangue tem de ser colocado na viga, é a parte de cima da porta, e nos umbrais, as laterais da porta. Nenhum osso, no capítulo 12, e um salto em versículo 46, nenhum osso do animal podia ser quebrado. O animal não podia ser cozido, mas sim assado. E o animal tinha de ser comido por todos aqueles que habitavam na casa, ou no grupo de pessoas que havia sido escolhido para esta cerimônia. Uma vez o animal morto, a verga e os umbrais das portas marcados com o sangue do cordeiro, do cabrito, ninguém sai de casa. E todos precisavam estar prontos para marchar. Para quê? É porque eles sairiam apressadamente, inspirados até pelo povo, Faraó e os demais, saiam, porque aconteceu o que estava
programado. Todos os primogênitos morreram. Todos os primogênitos morreram. É muito interessante um fato de que na história real do Egito, que existe até nossos dias, como bem sabemos, Amenhotep, que era o faraó do tempo desta maravilha, operada por Deus na 10ª praga, é notório que eles não sabem por que não foi o primogênito de Amenhotep que tomou seu lugar, mas sim um outro filho da ponta dos seus filhos, que era chamado Tutmés IV. E nós sabemos a razão pela Bíblia. É porque o primogênito também morreu. Amados, a Páscoa anunciada por Moisés, como já tratamos, é de fato tão importante que o mês de Abib, em que aconteceu a instituição da Páscoa, se tornou o primeiro mês da história do povo de Deus daí para a frente. É tão importante que mudou o calendário do povo. Amados, é bom nós reconhecermos que há uma outra orientação sobre a Páscoa, é que a participação da Páscoa, depois de eles terem saído, porque eles foram inspirados pelas palavras, eles de fato já haviam recebido muitas preciosidades, ouro e prata e outros bens dos egípcios. E há pessoas que querem criticar Deus por conta de suas orientações, por incrível que pareça. E aí um autor, estudando isso, ele disse assim, não, nós não precisamos nem pensar isso, até porque eles haviam trabalhado para o Egito praticamente de graça e debaixo de grande opressão, 430 anos. Então, quando eles deram aquele ouro, prata e outros, eles não estavam dando era nada, porque muitas gerações haviam sofrido na mão dos egípcios. Mas Deus, amados, não precisa da nossa proteção, porque nós somos os servos, Ele é o Senhor, e é bom nós nos acostumarmos com isso, porque isso não vai jamais mudar. Mas não só isso, essa experiência toda e a obediência, por causa da obediência é que os primogênitos do povo de Deus foram salvos e puderam sair com o povo rumo às dramáticas experiências do caminho até que chegassem a Canaã. Amados, a palavra de Deus diz que este acontecimento da Páscoa devia ser repetido todos os anos, porque a palavra do Senhor diz, esta festa deve ser um sinal de aliança perpétua entre mim e vós, entre Deus e o seu povo. A história é maravilhosa, mas ainda não tem todo o significado que nós sabemos que realmente tem a Páscoa, quando nós observamos, saímos do Velho Testamento e vamos para o Novo Testamento, porque os eruditos no meio dos teólogos cristãos dizem que não há nenhuma dúvida que o relato sobre a Páscoa, que anunciei em pouquíssimas palavras, é proto-evangelho, isto é o anúncio do evangelho, é uma figura do evangelho, e nós temos muitas razões para crer nisto, Eu passo agora a tratar deste assunto que é importantíssimo para o entendimento da Páscoa. Eu quero ler, em primeiro lugar, 1 Coríntios 5, 7, b e daí para frente. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Portanto, celebremos a festa não com o fermento velho ou com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento ou pães asmos, da sinceridade e da verdade. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado.
Alguém perguntará inteligentemente: e como sabemos que Cristo é o Cordeiro Pascal? Quando João Batista, o seu precursor, segundo João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1 e verso 29, nós temos esta palavra. No dia seguinte, João Batista viu Jesus aproximando-se e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia, isto é o milagre divino, revelação divina, já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel como o quê? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A identificação é muito particular. Amados, há muitos paralelos, mas eu quero citar apenas 3. Separado por Deus, que aceitou a responsabilidade de vir para os seus, apesar de muitos dos judeus não o terem aceito. Um texto sobre o fato de que ele foi separado por Deus está em Efésios, no capítulo 1, versos 3 em diante. Ouçam com atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue. Sangue é sacrifício, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Separado por Deus, para que houvesse redenção, houvesse cura para o nosso pecado. Mas lembrem, o cordeiro de 1 ano, macho, tinha de ser sem mancha, sem defeito. Ouçam o texto de 1 Pedro capítulo 1, versos 18 em diante. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos. Redimido é livramento, é salvação, da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Mas há um outro aspecto interessante, que não li porque é do capítulo 9, aliás, é também do texto em Êxodo 12, que é: nenhum osso devia ser quebrado. Então mataram lá o animal, o sangue foi colocado numa bacia, foram manchadas de sangue a verga e as ombreiras da porta dos israelitas, e eles comeriam aquele animal ali apressadamente, prontos para sair, porque assim foi. Mas, amados, nem o osso podia ser quebrado. Há um texto preciosíssimo para nós, que é a confirmação desta verdade. Evangelho de João, capítulo 19, versos 31 em diante. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam, isto é, na crucificação de Jesus, não é? Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, isto não era próprio naquela cultura judaica, não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus
Pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus. E em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que ouviu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Sim, senhores, apenas 3 sinais paralelos claros para que nós saibamos identificar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É notório, os amados observaram, que há 3 palavras que vêm à nossa mente quando nós aprendemos sobre a instituição da Páscoa e a aplicação direta, não tem como fugir, no sacrifício de Jesus. A primeira palavra é substituição. Assim como o Cordeiro substituiu, morrendo, para que os primogênitos dos israelitas pudessem sair dali, acompanhando a multidão que alegremente celebrava a libertação, o Cordeiro de Deus, Jesus, que tira o pecado do mundo, nos substituiu. E o nosso pecado está perdoado completamente. E nós podemos continuar a nossa peregrinação. A primeira palavra é substituição. A segunda é proteção. Já citei, porque não há como retirar uma coisa da outra, né? Proteção e livramento. Não houve morte nas casas dos que obedeceram. Os primogênitos permaneceram vivos para experimentar as maravilhas de Deus na peregrinação no deserto. Sim, o sangue de Jesus nos protege. Há textos preciosos no Novo Testamento sobre este fato. Hebreus capítulo 9 e verso 12 afirma o seguinte, 12: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e obteve eterna redenção, salvação eterna, proteção eterna. Ora, se o sangue de bodes e de touros é a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão seriamente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, e agora vem algo importante, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Então, substituição, proteção e livramento, e requer de nós o sacrifício de Jesus, obediência. Quando Jesus celebra a nova Páscoa, chamaria assim, o que ele fez, falando a respeito da comunhão, a respeito de continuarmos a celebrar a sua morte. Portanto, 1 Coríntios, no capítulo 11, não é? É interessante que ele disse assim: porque todas as vezes que vocês comerem deste pão, ele já havia ensinado o significado, não é? É o sacrifício dele, e beberem deste cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, o sacrifício do Senhor, até que ele venha. É interessante nós lembrarmos que aqueles que de fato são judeus praticantes, até hoje celebram a Páscoa. Mas nós celebramos o que estou chamando, e outros teólogos fazem isso,
é a nova Páscoa. A Páscoa verdadeiro, o ápice da Páscoa, porque a primeira Páscoa é proto-evangelho, anunciava a Páscoa da qual celebramos, celebrando sim o sacrifício de Jesus para o perdão dos nossos pecados. Amados, as duas histórias que prometi inicialmente. O que é a Páscoa? Ontem, quando eu e minha esposa temos uma volta, final, feriado, né? Ninguém é de ferro. Aí, o tanque do carro estava quase vazio, eu parei num posto da Aten, esta bênção que temos na nossa cidade, né? Não sabe que o dono da Aten é um crente, né, em Jesus, e muitos da família também, glória a Deus. Mas aí eu parei para substituir, para colocar combustível no carro, e era uma daquelas bombas que precisa reparo, e eu vou falar com o irmão Aten para consertar as bombas dos postos dele, porque era vagarosa. Aí eu olhei para uma moça bonita que estava me atendendo, eu já fora do carro, aí eu resolvi fazer uma pergunta para ela. Vocês já imaginam qual foi a pergunta que eu fiz? Minha filha, o que é a Páscoa? Ela ficou com o olho de espanto, o olho ficou desse tamanho assim. Aí ela disse, a Páscoa, eu já sabia que ela não sabia nada da Páscoa. Aí por fim, sabe o que ela disse para mim? É a festa do chocolate. Ainda não fiz, mas prometi no meu coração que na próxima vez que eu passar ali, e vou passar, vou dar uma Bíblia, marcada em Êxodo 12, para novamente dizer para ela, porque eu já disse, o que é a Páscoa. Não há Páscoa sem Jesus, não importa o prazer que temos em comer chocolate. No mesmo dia, porque é feriado, ninguém é de ferro. Fomos a um restaurante, e chegando ali naquele restaurante, que escolhemos porque o serviço é rápido, eu vi um quadro, que lamento dizer, triste. Nós conhecemos a nossa cultura, nós sabemos das desgraças e tragédias familiares comuns no mundo todo, mas aqui também, na nossa cidade. Ali estava uma meninazinha linda, linda, apenas com o pai. Eu olhei para ela, não disse nada para minha esposa, mas veio um pensamento triste. O quadro era perfeito, e assim entendi, de um encontro familiar com o pai que tem parte da guarda da sua belíssima filha. Notório isto, não é maldade do meu coração. Ela muito feliz com o pai, e o pai felicíssimo com a filha. A belíssima menina tinha 2 coelhos nas suas mãos. Um deles, de fato, muito animado, por causa de uma pilha 3A dentro dele. A menina estava extasiada com os brinquedos. Meus queridos, passou na minha mente o seguinte: Deus queira que a tempo, mesmo só com o pai, ou na visita oportuna com a sua mãe, ela saiba que Jesus não é o coelho, não é o coelho da Páscoa, ele é o cordeiro da Páscoa. Que assim seja. Amém. Amém.